Minhas senhoras, meus senhores, Teresa Põe a Mesa. Uma organização de Teresa Costa, com a participação de Mário Costa, Teresa Sousa, argumento de Alcides Costa e sonoplastia de António Santos. Sejam bem-vindos. Teresa Põe a Mesa. Neca e o Primo. Quem vem atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho casario. Ei pessoal, hoje pago eu uma rodada para todos. Epá, ó primo, estás de mãos largas. O que te faz ser assim amigo dos teus amigos? Estou muito contente, prima. Então porquê? Porquê? Ora diz lá. Oh prima, eu agora tenho um carro novo. Novo? Um carro novo? Usado, assim é que é. Usado, mas é como novo. É um BM. Adiante, continua. Todos vós já sabendes que eu sou primo do Neca Tijoleira e com a vida que aquele leva agora, eu faço-lhe companhia e vou a todo lado com ele. Sim, e daí? Daí o quê? Daí vamos muitas vezes ao Porto e lá já quase todo o pessoal me conhece. Olha-me este, no Porto toda a gente o conhece. O que é que tu queres? Conhece sim, quando eu passo no meu BM, muita gente levanta o braço e saúda. Ei, Nabo, oh Nabo, estão a ver? Ó Zé, tem lá paciência, mas eu acho que te estás a gabar. Achas? Não estou nada. Quando eu for outra vez ao Porto, levo-te, dou-te boleia. Só tens é que me pagar um cafezito e vais ver. O teu primo agora está bem de vida e ele sabe dar bem aos queixos. Aos queixos vou teu. Agora que ele está bem de vida. Ai, tá, este fatiota e tudo. E não é só ele. Tem metido naquela vida a família quase toda, pá. Se tem, eram uns pés rapados e de repente, upa! Pois. Parrapado és tu, olha se te metes com os da minha família. Bebes ou se bebes. E por falar em beber, ó Timila, a rodada está a pagar para todos, menos para esta besta. Vamos lá. Calma, mas tende calma. Ó Jacinta, se calhar depois da manhã eu tenho que ir ao Porto. Passo tua casa, se tiveres, vamos dois, aí vemos se estou a mentir. Vai, mais devagar, Zé. Olha aquele não tem corpo no seguro. Tenhas medo que estas máquinas foram feitas para andar. Não te nerves. Ó Zé, olha o carro, cuidado com a ultrapassagem, pá. Oh, Nabo! Zé, olha o caminhão que vem em sentido contrário. Onde é que tiraste a carta, seu nabo, seu cabrão, seu filho da p... Uf, é verdade, Zé. Eles não só te conhecem, como conhecem a tua mulher e a tua mãe. Sugestões da semana. O filme que sugerimos para esta semana é Safety Not Guaranteed, de 2012. É um filme do realizador Colin Trevorrow e conta com os atores Mark Duplass, Jake Johnson e Aubrey Plaza, entre outros. Relata a história de 3 jornalistas em busca da pessoa que colocou um anúncio no jornal a promover uma viagem no tempo. O livro é de Vasco Graça Moura, Os Sonetos Shakespeare, das edições Bertrand. É uma excelente tradução, acompanhada pelo original de um conjunto notável de poemas, Retrato Imortal do Amor, como define o próprio Vasco Graça Moura, povoado de sentimentos fortes e contraditórios que sobrevivem ao correr dos tempos. A juventude e a morte, a alegria e o desespero, o tormento, a exaltação e a decadência. A nível de espetáculos, Diogo Infante apresenta Sermão de Santo António aos Peixes na Casa da Criatividade, com a colaboração musical de Hugo Sanches e a direção cênica de Cuxa Carvalheiro, dia 1 de fevereiro, este sábado, às 21h30. No Café O Poeta, este sábado, dia 1 de fevereiro, estará também
música ao vivo com Raquel Moreira, no horário habitual, ou seja, às 10 da noite. E por fim, a música que vos trazemos esta semana é a Catarina Miranda, mais conhecida por Amy Curl. É uma jovem de Vila Real, nascida no ano de 1990. Cantora de um estilo musical que a própria apelidou de Dream Pop. Fiquem então com Song of Origin de Amy Curl. Floats and lines unborn here. Mother of a lonely life, having children of no return. Love is her brain, and only her heart beating. Sugestões da semana. Pretty woman walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. Não há mouro que não se entusiasme com a saia da moura. O mouro fica todo extasiado quando vê uma moura bem vestida de saia. Saia daí, gritou o homem grande do país. Saia, que eu sendo o chefe, acho que só eu tenho o direito de lhe tirar a saia. Moura, ouviu, Moura? Tire já a saia, gritou a dama do homem grande. Eu não quero aqui decretos, ou melhor, decotes, insistiu. Se persiste,
mande já o meu homem mandar a saia para o Tribunal Maior. Cala-te aí, mulher minha, não faças cena. Deixa-me sonhar e recordar que, sendo belo o corpo, tudo vale a pena se curta é a saia e vai bem na pequena. No primeiro programa do 3 Apoio à Mesa, a sugestão da semana foi o livro Branca de Neve e Sete Cubos, da professora Paula Frangolho. Hoje temos aqui como nossa convidada a escritora Paula Frangolho. Maria Paula de Oliveira Pérez Frangolho nasceu em São João da Madeira em 16 de junho de 1956. Em 1980 licenciou-se em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Concluiu uma pós-graduação em Estratégia da Exportação pelo Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa em 1992. Obteve ainda em 1993 uma pós-graduação em Gestão e Estratégia Industrial. A sua atividade profissional tem-se repartido pelo ensino do inglês e pelo exercício de funções na área da direção comercial. Atualmente é professora na Escola Secundária Serafim Leite, em São João da Madeira. Paula, muito obrigada por teres acedido ao nosso convite e vou começar por perguntar se queres partilhar connosco como é que esta ideia de escrever um livro te surgiu. Olha, antes de mais quero dizer que há aí um pequeno lapso da tua parte, porque neste momento já não sou professora da Escola Secundária Serafim Leite, aposentei-me no ano de 2012, portanto há um ano e tal que estou aposentada. Depois, prefiro realmente que me chames professora ou ex-professora do que escritora, uma vez que a experiência só ocorreu uma vez, não é? E portanto não me considero escritora. De qualquer forma, muito obrigada pelas tuas palavras. E perguntavas-me então como é que essa ideia de escrever um livro me surgiu. Olha, eu não tinha ideia nenhuma de escrever um livro. Tinha 3 ou 4 páginas escritas e ia escrever uma pequena história. Mas, entretanto, já há uns anos, antes de 99, foi quando o livro foi escrito. Mas um dia resolvi pegar naquelas folhas escritas, porque assisti a uma palestra com o Dr. Magalhães dos Santos, que nos disse, às vezes nós temos umas coisas escritas numa gaveta, se calhar era bom que vocês voltassem a elas e tentassem sair daí alguma coisa. E, portanto, eu pegando essas palavras, realmente cheguei a casa nesse dia e comecei a escrever. Isso foi em maio, na Escola Secundária Serafim Leite, que ele deu essa palestra, e eu comecei a escrever, então, peguei nessa história de 3 páginas em maio, e em julho de 2099 já tinha o livro escrito. Portanto, escrevi o livro em 3 meses. Foi uma experiência muito, muito interessante. Portanto, eu não tinha ideia de maneira nenhuma de escrever um livro, mas sim uma história pequenina, uma Branca de Neve. O título já me tinha surgido há anos atrás, não é? Eu tinha escolhido o título e mais tarde depois tive que escrever a obra em relação ao título que tinha pensado. Pois, essa era precisamente uma das perguntas, era como é que, portanto, esse título surgiu, qual a conotação da Branca de Neve e depois os 7 cubos. Pois. O que é que isso quer dizer? Pronto, realmente, não sei porque é que surgiu essa ideia, não é? Portanto, o título surgiu-me, e depois de me surgir o título é que eu pensei em escrever a história. Depois, o que é que tu perguntaste? A conotação com a Branca de Neve. Não sei, porque eu achei que na altura era engraçado eu escrever umas historietas com base nas histórias infantis que tinha lido e escrever umas histórias para adultos, não é? Mas afinal, assim, uma novela à altura. Quer dizer, eu, por exemplo, quando li o livro, achei que a Branca de Neve tinha realmente uma conotação. Sim. Como cada obra de arte é mesmo isso, no fundo, a obra de arte é feita, portanto, isso depende de muitas correntes literárias, não é? Mas há quem diga que a obra de arte nasce quando o outro até imagina para além de, não é? Não, olha, aqui a obra de arte, pronto, aqui a obra de arte nasceu porque se calhar tinha que nascer. Como te digo, não era a minha intenção sequer escrever um livro, nunca me imaginei capaz de semelhante coisa, não é? Mas tinha aquele título, tinha 3 páginas escritas e queria escrever uma historiazinha da Branca de Neve. E depois acabou por se transformar num livro, nem eu própria sei como. As personagens foram vindo ter comigo, depois eu tinha necessidade de criar mais uma e outra, e assim escrevi 100 e tal páginas, já não me lembro
quantas páginas tem o livro, mas talvez 180, não sei. Então, no fundo, este livro não se baseia em factos verídicos, mas é totalmente ficcionado, ou não? Totalmente, quer dizer, factos verídicos não há nenhuns, as personagens foram totalmente inventadas. Na altura, quer dizer, como estávamos na altura do primeiro-ministro, que era o Durão Barroso, se repararem, há uma série de personagens que têm nomes dos políticos da altura. Depois também tive a necessidade precisei de um jornalista para continuar a contar a história e fui buscar um Paulo Janelas em vez de Paulo Portas. Exato. O próprio Zezé, que também é uma das personagens principais. Pronto, na altura falava-se muito do escândalo do Zezé Beleza, Zé, se te lembras, exato. e portanto foi por causa disso que também surgiu o Zezé e por aí fora. Pois, vê-se que o livro tem muito de crítica social, crítica política, não é? Aliás, impressionou-me bastante uma das coisas que tu contaste lá, que penso que até isso terá um bocadinho de história verídica, que foi quando um senhor... não, espera aí. Não, exatamente. Aí, Aí, o único facto, o único registro biográfico que eu deixei aí, e só registro biográfico, teve a ver com a morte do meu pai, que morreu em 98, e o livro foi escrito em 99, não é? E eu, na altura, tive necessidade de deixar esse registro lá. Portanto, há uma das personagens que é o Durão, depois conta a história de um tio, cuja história realmente é a história do meu pai nos últimos dias de vida, que eu acompanhei muito de perto. E aí entro lá um pouco, eu também, e o meu pai. Depois no fim diz, não sei o que é Paula. Exatamente, e aí, portanto, eu quero mesmo dizer que era eu, portanto, era o relacionamento do meu pai comigo. Digamos que vieste... Tive necessidade de relatar um caso, também Exato. nós sabemos como as pessoas são tratadas nos nossos hospitais, não é? Vieste Então, exatamente as falhas que havia a no situação hospital, com o meu pai. e que hoje em dia continua a ser um facto atual, se calhar até ainda pior do que nesse tempo, não é? Exatamente, dado os cortes que eles têm feito, não é, no Sistema Nacional de Saúde, não é? Eu digo que o livro realça a luta pela sobrevivência, isto foi a minha interpretação, de uma mulher, e que pergunto se quererias alertar para algum tipo de discriminação. Não, quer dizer, foi por simplesmente por acaso, eu tive que inventar uma brasileira, portanto, que é a própria que faz frente à Branca de Neve, uma senhora que é sempre muito bonita, ou que se julga muito bonita e quer manter-se assim, e portanto, é uma brincadeira, no fundo isto é tudo uma brincadeira. A minha preocupação aqui, portanto, era sobretudo tocar o tema da exploração das mulheres, e na altura falava-se muito, ainda hoje continua a falar, não é, da prostituição brasileira, não é? E portanto foi uma coisa sempre que me arrepiou, o aproveitamento das mulheres, o uso das mulheres e a exploração de qualquer ser humano, de maneira que foi um pouco por aí, não é? Não, inconscientemente talvez eu quisesse falar não da discriminação, já sabemos que ela existe, mas sobretudo desse facto abominável que é o aproveitamento das mulheres e o uso delas para a exploração sexual. E como mulher que sou, tudo pensar que isso pode acontecer a qualquer uma das pessoas que esteja próxima de nós é uma coisa que me revolve, não é, o estômago, e que me arrepia, não é? Pergunto, porquê é que o texto se desenrola em Lisboa? Olha, desenrola-se em Lisboa, talvez porque a prostituição brasileira era muito a falar na altura e é em Lisboa. Segundo, porque nesse tal curso que tu falaste aí de estratégia de exportação, a frequência tem sido relativamente recente e na altura, eu, quando frequentei esse tal curso, vivia em casa de um irmão meu, que ficava na Portela, e chocava-me, quando eu ia para o Instituto Superior de Economia e Gestão, chocava-me imenso ver aqueles bairros degradados. Nomeadamente, perto da Portela havia o tal bairro da Vitória, a que eu faço referência na minha história, chamando-lhe bairro da Derrota, não é? Derrota, exatamente. Exatamente. E depois, a outra pergunta que eu tenho aqui para te fazer é que tens 3 personagens de diferentes regiões. Portanto, a brasileira já explicaste porquê, e depois tens uma do Porto, que era o Manuel das Curvas. Manuel das Curvas, e a de Viseu, que era a empregada do Zezé. Porquê? Foi para jogar com os regionalismos? Também, desde miudita, que sempre achei muita piada aos sotaques, e portanto sempre gostei muito de os imitar e fiz muita gente a rir-se, e eu própria também me ria quando estava a imitar. E talvez eu quisesse aproveitar a oportunidade de passar esses registros para a escrita.
foi uma brincadeira também. Então, eu tentei registá-los. Eu sei que isso dificultou a leitura para algumas das pessoas. Disseram que tiveram um bocado de dificuldade em entrar nos diferentes sotaques. A brasileira, que fala com o sotaque brasileiro, é evidente. O Manuel das Curvas, que fala com o sotaque a Porto, que é tripeiro, ele. E a Conceição, que era a empregada do Zezé, a criada do Zezé, e que tinha vindo lá do Castro Daire, portanto, aquelas terras lá perto de Viseu, e que falava com os todos, não é? Exatamente. Eu tentei imitá-los e deixá-los registados, para dar mais graça até ao texto. Exato. Preencheste a tua vida profissional como professora. O que deixou na tua alma de artista essa passagem? Comecei a trabalhar muito cedo, com 18 anos, no pós-25 de Abril, portanto, em março de 1975. E, portanto, aí estive sempre ligado ao ensino, mas houve uma altura em que interrompi 4 anos para me dedicar ao ramo de calçado. Portanto, no total, dediquei 32 anos ao ensino. Da maior parte desses anos, guardo uma recordação muito boa, fui muito feliz enquanto profissional. Mas nos últimos 5 anos, desde 2005, com a nossa Ministra da Educação, Maria de Lourdes Rodrigues, portanto, foi um total descalabro e não gostei nada. Portanto, vim-me embora com muita saudade daquilo que tinha perdido e não sinto saudades neste momento nenhuma desses últimos 5 anos. De 2005 a 2012 não guardo boas recordações. Só me deixaram muita mágoa e revolta. E ficas agora também a saber que um segundo livro que escrevi, mas que está só em fotocópia, a minha personagem principal é uma professora e eu deixo aí nessa personagem, não é? Despassar algum desse meu desalento dos últimos anos de ensino. Sim, senhor. A outra tua faceta é de gestora de projetos, no fundo aí de empresas. Tens um acompanhamento com empresas? Sim, não, quer dizer, eu não sou propriamente uma gestora de projetos, simplesmente como também dediquei a parte da minha atividade profissional à direção comercial de empresas ligadas ao calçado, continuo a trabalhar como agente de calçado, portanto, tento agariar clientes do estrangeiro, porque as minhas competências linguísticas têm a ver com o inglês, com o alemão, portanto isto dá uma certa facilidade, não é? E tento depois manter em contacto, ou procurar o contacto entre esses potenciais clientes do estrangeiro com fabricantes nacionais. E eu faço sempre o papel de intermediária. Acompanho as encomendas e depois o envio das encomendas e tudo isso. Sim, senhor. Se começasses hoje a escrever um outro livro, sobre o que é que te daria mais prazer escrever? Olha, se eu começasse a escrever um livro, penso que não acontecerá tão cedo porque tenho outras prioridades, nomeadamente a nível financeiro, uma vez que vim com uma reforma miserável. Esta é que é a verdade, não é? Talvez me divertisse bastante a escrever sobre a situação política atual, sobre a situação de crise, não criada por nós, não criada pelo povo, não criada pela classe média, não é? Nem pelos trabalhadores. Portanto, eu acho que ia por aí a arranjar personagens culpadas de tudo isto e, portanto, ia culpá-las a elas e tentar isentar de qualquer tipo de culpa nós, o povo que está a pagar a fatura de tudo isto. Sim, senhor. Eu vou andar aí em cima de ti para tu começares a pôr isso tudo em prática. E vou-te dar também o meu testemunho, não é? Ok. Então, e aquele livro que tu já tens escrito? Quando é que vamos ter o prazer de o ler? Não faço a mínima ideia, nem estou para trabalhar nesse sentido. Ou seja, ele está escrito. O primeiro livro, esse A Branca de Neve e os Sete Cubos, custou muito que saísse, não é? Tive que procurar o patrocínio, depois arranjar editora, não foi nada fácil. Portanto, eu já não estou para passar por isso pela segunda vez. Portanto, ou me aparece alguém interessado, não faço a mínima ideia se isso algum dia vai sair da gaveta, não é? Ou não. No entanto, portanto, eu neste momento apetece-me estar parada e ver o que é que isto quer, que preferia que as coisas viessem ter comigo e não andar à procura delas, porque estou farta. Tenho sido uma lutadora desde os 18 anos e eu estou um bocado cansada, não é? É o testemunho da maioria, não é? De nós. Hã? É um testemunho da maioria de nós. Exatamente. Não é? Os que lutaram. Portanto, exato, e até por isso, pronto, também, como tenho outras prioridades, como te disse, não é?
o dinheiro não chega, portanto tem que se procurar arranjar complementos fora da pensão, quer dizer, a extra pensão, digo eu, e por isso não estou muito virada para a escrita, não me deu ainda vontade de me sentar, mas também te digo que é uma coisa muito viciante. Portanto, eu quando escrevi o primeiro livro e depois o segundo, portanto, foram todos espaços temporais que eu vivi com muita intensidade. Acordava à meia da noite com ideias e depois tinha dias de ir registar, fugia até ao contacto com amigos e familiares porque só estava a viver para aquilo. E, portanto, era uma vida também, uma paixão muito assolapada, muito vivida, que não me deixava estar presente com os outros, não é? Ou se estava com as pessoas e me vinha uma ideia, já me apetecia ir embora porque era voltar à minha escrita. Portanto, por um lado tenho um bocado de receio disso. Depois só viver para aquilo e tornar-me uma ermita, não é? Dentro de casa. Por outro lado, ainda não me está a apetecer muito, realmente. Tenho outras prioridades, como disse, não é? Sim, senhora. Então agora, queres deixar alguma mensagem aos nossos ouvintes? A mensagem que quero deixar aos ouvintes é que leiam muito. Pois um livro é uma ótima companhia e uma forma de crescimento intelectual ao nosso dispor e que não tem quaisquer custos nesta fase que estamos a atravessar de grande crise. Portanto, pegar um livro, ir a uma biblioteca, pegar um livro, não custa nada, não é? Lê-los até através da internet, também não tem custos adicionais. E é uma boa maneira de passarmos o tempo e talvez ultrapassarmos esta nossa crise de desespero e combatermos o desalento que atinge toda a gente, não é? Eu gostaria que tu nos deixasses um registro de algo, de um texto que tu tenhas escolhido para nos mostrar. Pronto, olha, então se me dás essa oportunidade, eu vou ler aqui só uma pequena parte de um texto que faz parte do meu segundo livro, que está ainda em fotocópias, como já dissemos. O livro chama-se A Carochinha Vaticina ou Raticídio. Lá está, continua com a história das histórias infantis, não é? Primeiro a Branca de Neve, agora a Carochinha. O subtítulo do livro é Por onde anda o João Ratão que a entenda. Portanto, isto conta a história de uma senhora que está em vias de divórcio. Tomou essa posição, vai se divorciar, tem 2 filhos e está aqui um desabafo dela. Queres então que leia? Sim, se faz favor. Ok. Foi por ter refletido seriamente no assunto, onde os meus 2 rebentos foram sempre o centro das atenções, que percebi que a terem de sofrer mais tarde ou mais cedo não seria crueldade demasiada expô-los já às vicissitudes da vida. Confesso estar convicta de que a infância constitui o melhor alicerce para todas as outras idades do ser humano e que todos nascemos com o direito à felicidade. Mas para isso, as infraestruturas têm de estar assentes em bases sólidas, verdadeiras e resistentes. Caso contrário, estaremos a tapar o sol com a peneira e eu quero que este astro ilumine o nosso cotidiano sem quaisquer filtros de permeio. Vai contra o meu arcabouço ficar de mãos e pés atados. Por muito que adorasse poder livrar os meus adoráveis filhotes do sofrimento que esta minha tomada de posição lhes vai causar, não posso. Seria sublimar-me a mim própria, o mesmo que sentenciar-me a uma vidinha sem consequência e amorfa. Não sou masoquista e muito menos nihilista, a ponto de me condenar a uma morte prematura. Não. Prefiro ficar só, mas com eles, a sentir-me mal acompanhada, com o pai. Arranjarei maneira de fazer entender ao Tiago e à Marta, são os 2 filhos da senhora, que aquilo que vamos vivenciar é imperioso e o mais saudável possível, independentemente de toda a carga negativa que o corte radical com o passado sempre implica. Não estou a programar compensá-los da ausência do progenitor através de excursõezinhas ou jantarzinhos de comida rápida a 3. Também não vou esbanjar as minhas economias, já de si tão parcas, a comprá-los através de uma distribuição desenfreada de roupinha de marca ou de bens supérfluos, só para conquistar a sua empatia. A minha conduta vai pautar-se por tudo aquilo a que dou relevo. Dialogar e estar presente e ponderar. Encontro-me no nosso quarto conjugal, deitada no nosso leito conjugal, com os nossos móveis conjugais, um conjugal assim denominado, mas sem qualquer significado intrínseco. Impressionante isto, um adjetivo perdido no seu antónimo. Da conotação com uma vida a 2 nada lhe resta. Antes, pelo contrário, nós, cônjuges, estamos reduzidos a uma realidade solitária.
Como é que as palavras podem tornar-se tão desnudadas de sentido? Ando baralhada ou já estou doida? E fica aqui o registro. Muito obrigada pela tua presença no programa e espero em breve conseguir ler esse livro. Obrigada, só se quiser as fotocópias, resta já. Hoje os parabéns pela passagem de mais um aniversário são para o nosso colaborador, filho e irmão, Mário Costa. E a estes votos de muitos anos de vida e muitas felicidades acrescentamos: nunca desistas, não deixes de trazer ao mundo, enriquecendo o vasto património interior que possuis. A equipa do Teresa Põe a Mesa despede-se, agradecendo a sua atenção. Não se esqueça de nos encontrar nos 88.1, Rádio Regional Sanjonense, na próxima quinta-feira, às 6 da tarde e domingo, às 10 da manhã. Até à próxima semana. Programa semanal na Rádio Regional Sanjonense, patrocinado por Café O Poeta, Ginásio Gimnofísico, Easycópia, Ótica das Laranjeiras, Sapataria Mega Shop, sapatos e acessórios. Teresa Põe a Mesa, às quintas-feiras, a partir das 18 horas e com reposição aos domingos às 10 horas. Teresa Põe a Mesa, o seu espaço humorístico nos 88.1.